Olá amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E como já bem sabem, nós trazemos aqui assuntos em comum, com óticas diferentes, mas que eu tenho certeza que irá te ajudar. Vamos começar um estilo, né? Um modelinho diferente de vídeos por aqui. Vamos fazer uma série de vídeos com assuntos específicos e aprofundar esses assuntos, porque a gente sempre aborda várias áreas da vida durante o nosso bate-papo aqui. Então vamos focar em cada área da vida e deixar isso um pouco mais aprofundado, tá? Vamos começar com o espiritismo. Vamos fazer um videozinho mais voltado em como ingressar no espiritismo, porque muitas vezes as pessoas podem estar vendo e já fazer parte, ou ter uma curiosidade, como um domingo de psicografia que vão vários curiosos, né? E falar, putz, como que eu vou no centro espírita, como que eu entro, né, nessa religião, como que funciona. Então vamos começar a aprofundar um pouco mais esse assunto aqui e também, se você já faz parte do espiritismo, como se desenvolver mais dentro dele, tá? Então eu queria que você começasse falando um pouco. Eu comecei agora a fazer o curso de médiums, né? Duas semaninhas aí já de curso. Então eu frequento a casa espírita e a gente vai conversar um pouquinho como, mas aí eu tô me aprofundando um pouco mais dessa vez, me sinto pronta agora para fazer isso. E aí eu queria que você começasse de fato pelo começo, né? Não sou espírita, quero conhecer um pouco mais. Por onde que eu começo? Olha, é interessante que a gente fala assim, né? O espiritismo, ele não tem muito Ele não tem muito um manual, assim, ele não tem muito um passo a passo para você seguir, para você fazer. O que é um bom espírita, né? Eu conheço ateus que são mais espíritas do que muitos espíritas. O primeiro passo, de fato, é você tentar achar próximo à tua casa. Com certeza tem algum centro, algum lugar que vai fazer palestras, né? Porque o espiritismo nada mais é do que, de fato, um convite a uma transformação moral e intelectual de cada um de nós. E como que a gente vai fazer essa transformação? Adquirindo conhecimento de fato. Então, eu quero ser espírita, então eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e vou ler. Legal, bacana. Mas procura uma casa que seja próxima à tua residência, próximo ao seu trabalho, próximo a algum lugar, porque a gente não sabe de onde as pessoas estão nos assistindo, né? Mas a gente está aqui em São Paulo. São Paulo, a questão locomoção é complexo, é delicado, então a gente também não consegue, né, fazer grandes milagres. Então, às vezes é próximo à tua casa, próximo ao seu trabalho, próximo à casa de algum parente, algum amigo, algum familiar que você frequenta com alguma frequência. Enfim, acha alguma casa que tenha esse palestras, tenha algum tipo de tratamento com passe, etc. Alguma coisa assim. Pega os dias de palestra, né, e frequenta. Um desses dias, pelo menos, não precisa ser algo, vai todo dia, não. Vai lá, a gente tem, por exemplo, lá na nossa casa, nós temos quarta à noite, sexta à tarde e domingo de manhã. A gente coloca um dia à noite, um dia à tarde, um dia de manhã para tentar pegar todas as possibilidades ali da agenda das pessoas. E vai lá num dia, simplesmente chega, senta e assiste a palestra. Não tem a necessidade de você fazer um cadastro, preencher alguma coisa, se identificar. É claro, se você quiser ingressar num tratamento, aí é um pouco diferente, mas simplesmente chegar para assistir a palestra não, chega, senta lá, assiste a palestra, depois tem o passe, se quiser toma o passe, se não quiser não é obrigatório. Outras casas colocam o passe antes, tem o passe coletivo, cada casa tem o seu sistema, por isso que é interessante a gente buscar uma casa e dar uma fidelizada naquela casa para a gente se acostumar com os moldes, né? Como a doutrina espírita ela não vai ter uma receita de bolo assim para cada um seguir, cada casa pode funcionar de um jeito, de acordo com a estrutura, quantidade de voluntários, de médiuns trabalhadores, etc. e tal. Então, cada um tem uma particularidade. Mas acho que o primeiro passo, assim, é realmente buscar próximo à sua casa ou algum lugar desse, como eu falei, um centro
e vai lá num dia de palestra, sem compromisso, senta, assiste. As palestras, elas tendem a ser convidativas, claro, varia muito do palestrante, varia muito do perfil da casa, mas geralmente não são palestras extremamente doutrinárias, extremamente técnicas, pesadas, né? técnicas, porque não adianta, por exemplo, você falou que você começou agora o curso. Não adianta a gente querer conversar de algo muito doutrinário, muito técnico, muito profundo, que você não vai entender e vai ser desinteressante. Então imagina para aquela pessoa que nem o curso de médium está fazendo. Sim. Tá ali só para... Então até na quarta-feira agora eu vou dar uma palestra, o tema da palestra é Realidades da Vida. Você não faz a menor ideia de onde eu vou para a palestra. Eu sei o caminho que eu vou seguir ali, mas é um tema amplo, é um tema que qualquer pessoa que sentar ali, quero entender um pouco mais sobre a realidade da vida. O que esse cara vai falar para mim? Senta ali com o coração aberto, com a mente aberta e absorve alguma coisa da palestra. Eu acho que o primeiro passo e o mais tranquilo é realmente buscar uma palestra dessa e ir de mente aberta e coração aberto. Eu separei algumas perguntas, até dei uma buscada mesmo, investigada nas principais dúvidas que a galera joga no Google, né? Na pesquisa no Google sobre espiritismo. Eu separei algumas, tem várias legais aqui, mas a gente pode deixar um outro vídeo depois, só de dúvidas sobre espiritismo. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara, e se você puder explicar um pouquinho melhor, que é o espiritismo Allan Kardec, porque muitas pessoas confundem. Eu já recebi essa dúvida, né? Tem paciente que assiste, aí ele falou, eu tô te assistindo, aí na hora que eu vejo ele tá falando de uma coisa que não é, né? Tá falando ali da Umbanda. Então, só para deixar claro sobre qual espiritismo nós estamos falando, se existe diferença ou não, queria que você explicasse. Não, é legal esse ponto, porque tem muita gente que frequenta a casa espírita e fala, eu frequento o espiritismo kardecista, mesa branca. Assim, o Allan Kardec, ele foi o médium preparado para trazer para o mundo, né, para apresentar para o planeta Terra uma doutrina que já existia. O Allan Kardec não criou o espiritismo, ele é o codificador. Então ele, através de todos os fenômenos ali das mesas girantes, que foi o pontapé inicial lá na França, né, 1800 e alguma coisa, não vou lembrar agora ao certo, 40 e pouco, 60 e pouco, enfim. Então o Allan Kardec, ele foi o codificador da doutrina espírita. Quando a gente fala de espiritismo, nós estamos falando necessariamente de Allan Kardec. Não é necessário, é redundante a gente falar espírita kardecista, é a mesma coisa, porque é uma coisa só. Existem outras religiões que também têm processos de incorporação, atendimento com entidades, etc. Né? Eu não tenho muita profundidade e familiaridade com elas para falar exatamente os processos, então eu prefiro não me arriscar aqui. Mas Umbanda, Candomblé e essas outras religiões, elas são espiritualistas. É diferente. Então, quando a gente fala de espiritismo, nós estamos falando obrigatoriamente, necessariamente de Allan Kardec. Quando a gente fala de outras religiões que também têm essa parte mediúnica, esse intercâmbio, são religiões espiritualistas. Tão sérias, tão respeitadas quanto, mas que são diferentes, que abordam uma coisa diferente. Então, não tem a necessidade de falar que você é um espírita kardecista. Se você estiver frequentando um centro espírita, necessariamente ele é de Allan Kardec. E até para deixar claro, porque como a gente está explicando como ingressar, às vezes é totalmente diferente na Umbanda, como ingressar, e aí você não vai entender certinho o que nós estamos falando. E aí, beleza, fui lá nas palestras, estou realizando os passes durante a palestra, mas eu queria entrar num tratamento, né? Legal entender que passa por um atendimento fraterno, como se fosse uma entrevista, né? Com médiuns da casa, trabalhadores ali da casa, para realmente ver o momento ali da sua vida, se você veio pelo amor, veio pela dor, se precisa de algo pessoal, né, familiar, e aí sim iniciar um tratamento, que são inúmeros, e isso depende também da casa ali que você frequenta, né? É porque assim,
você não precisa, e é bem interessante isso, isso é uma das coisas que eu mais gosto na doutrina espírita. Eu não tenho muito contato ou muita familiaridade com outras religiões, mas eu sempre gostei muito de quando a gente fala da doutrina espírita nessa questão de... você entra num centro espírita, por exemplo, você não vai ver uma pessoa com uma roupa que traz uma superioridade para aquela pessoa. O palestrante que está dando a palestra, não necessariamente ele precisa ter alguma veste diferente. A pessoa que vai fazer uma oração de abertura, que vai fazer uma oração de encerramento, pode ser qualquer um dos trabalhadores que estão ali, não precisa necessariamente ser uma pessoa... você não vai encontrar muito essa hierarquia dentro do centro espírita. É tudo muito de igual para igual. Não que a hierarquia não exista, existe. Todo trabalho tem o seu dirigente, tem os seus trabalhadores, tem uma ordem. Mas as pessoas elas se portam de uma forma muito igualitária, assim, vamos dizer. E você não vai encontrar imagens, você não vai encontrar objetos, você não vai encontrar dogmas sendo feitos. A gente brinca até que o único dogma, de fato, que você tem que ter para estar dentro de uma doutrina espírita é acreditar na reencarnação, porque é a base de absolutamente tudo. Se você não acredita em reencarnação, é muito difícil qualquer palestra que você assistir fazer sentido para você, vai ficar muito vago. Então é a única coisa assim que a gente fala é um dogma do espiritismo. O resto não existe. E isso é legal porque você às vezes frequenta um centro espírita e por algum motivo você vai numa outra casa de oração, numa outra religião, às vezes por algum motivo você fica um período afastado do centro e quando você volta não tem distinção. Ou não deveria ter, tá? A gente, claro, cada casa tem a sua forma de conduzir, cada trabalhador tem um perfil e etc. Então a gente não pode falar que vai ser uma verdade absoluta, mas não deveria existir distinções de pessoas que vão e depois não vão mais e aí regressam e alguma coisa assim. Inclusive, existem muitos casos de pessoas que começam a fazer a escola de médiuns, param de fazer por algum motivo, abandonam e aí depois voltam. E quando voltam, são da mesma forma tratados, nada muda, não existe nenhum tipo de julgamento. Então, o espiritismo ele acaba sendo algo muito convidativo a você estar ali e fazer algo por você, uma transformação sua por você e por mais ninguém. Então, dentro da casa espírita nós vamos ter vários tratamentos possíveis. E é o que você falou, depende muito da capacidade da casa, de espaço mesmo. Por exemplo, a gente tem um trabalho de curas. Lá no nosso centro a gente faz um trabalho de curas espirituais, mas voltados à passe. Não tem a cirurgia espiritual, por exemplo, que é um outro trabalho de curas. Ah, por que você não faz cirurgia? Porque a gente não tem um espaço físico para colocar macas ali dentro da casa e atender as pessoas fazendo cirurgia espiritual. Então, nós não vamos fazer. Ah, a casa então é ruim porque não tem um trabalho XYZ? Não, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a casa tem espaço, tem trabalhadores em número suficiente para poder fazer todos os tipos de trabalho dentro da casa espírita, ótimo, maravilha. A gente conhece várias casas que têm, são super sérias, respeitadas e os trabalhos são incríveis, mas não vai ser assim em todas as casas. Você tem casas espíritas, eu fui dar uma palestra uma vez numa casa espírita aqui em São Paulo, no Brás, e sério, assim, acho que a nossa sala aqui era maior que o espaço do centro. Eu estava em pé, assim, na palestra, a primeira pessoa estava literalmente colada no meu joelho. É muito pequenininho. Como é que você vai fazer um trabalho gigantesco de várias... Não dá, não tem espaço físico, não comporta. E a casa não é séria ou não é boa por causa disso? Claro que não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quando você vai para uma casa e aí você começa a frequentar as palestras, os passes, etc., e você vai se sentir envolvido, vai querendo algo mais, faz um atendimento fraterno, conversa com o dirigente da casa, com algum dos dirigentes ali do trabalho naquele dia para entender um pouco melhor. Vai ser marcado um atendimento fraterno que é realmente uma conversa para entender os seus motivos, entender as suas coisas. E aí, é claro, é uma conversa muito aberta, muito franca, as pessoas... ninguém vai te forçar a fazer ou falar nada que você não queira. Então, às vezes você tem um trauma e aí você não quer falar. Tudo bem, a pessoa não vai ficar lá, não, mas você tem... Não, mas não. Não, ela te respeita, tá tudo certo. Ali a gente tá num campo aberto onde você tem que buscar o que é melhor para você. Mas de acordo com essa conversa, você vai ser direcionado
tratamento de curas, se fizer sentido. Se não fizer sentido de curas, manter só o passe, mas fazer um passe mais direcionado para algo mais específico seu. A gente tem o passe normal e a gente tem o passe de trabalho. Então, tem essa conversa para realmente definir ali qual vai ser o caminho, e aí a gente vai se encaixando e cada casa funciona de uma forma. Né? Tá. E aí, antes da gente entrar até aprofundar um pouquinho mais o assunto, o curso de médiuns, eu queria que você falasse um pouco de livros, né? Tem o Evangelho, e para quem não conhece, como que já dentro de casa começa a estudar um pouquinho mais a parte do espiritismo. E aí eu sei que tem alguns livros que são mais famosos, Sim. mais conceituados. Então... Olha, tem assim, um médium, um bom médium, ele tem que ter uma noção do Pentateuco Espírita, que é o que a gente chama. O Pentateuco Espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e Céu e Inferno. São 5 livros. Eu digo que é uma base porque eu acredito que o dia que a gente tiver conhecimento profundo dessas 5 obras, a gente já vai estar muito próximo de ser um espírito puro, se a gente não for um espírito puro já. Eu acho que a densidade de coisas que tem nessas obras, eu acho que é muito difícil. É muito difícil, não, é impossível a gente, no nosso grau de evolução, no nosso grau de sabedoria, de aprendizado, de maturidade, a gente saber. Então, esquece. Mas são as 5 obras, as obras principais. Uma pessoa que não tem noção nenhuma, que nunca fez nada, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mais indicado, porque vai ser uma visão espírita sobre as passagens bíblicas. Então ele traz Evangelho de Mateus, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, todas as passagens ali trazendo uma visão espírita sobre aquilo. E é interessante que a cada final de capítulo tem as instruções dos espíritos. Então, espíritos explicam coisas que foram ditas ali ao longo daquele capítulo com uma linguagem, não vou te dizer mais fácil, porque não é fácil, mas que a gente talvez consiga entender com um pouco mais de tranquilidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é o primeiro de todos que a gente tem que ter. É um livro que a gente brinca que é um livro de cabeceira, de fato. Nós fazemos aqui o Evangelho no Lar, e a primeira aula do curso de médiuns foi sobre Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, o básico é o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Não vou, acho que, entrar aqui propriamente no que é o Evangelho no Lar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é interessante que todo mundo faça. Pegar realmente esse Evangelho como se fosse algo para você entender 1% dele e colocar em prática na sua vida dia após dia, um pouquinho por vez, sabe? Assim, sem muita massividade, sem muita pressão, é bem leve, porque se a gente conseguir ser um pouquinho só mais evangelizado, se a gente conseguir colocar nos nossos dias um pouquinho só do que está escrito ali dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já vai ser muito melhor a cada dia. A progressão ela vai acontecer. Então o Evangelho é uma obra básica que eu acho que qualquer um não precisa ter grandes conhecimentos para ler. É claro, a interpretação e o entendimento, aí quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil você vai entender, isso é óbvio, mas a gente tem muita tecnologia para ajudar. Se você jogar no Google ou no YouTube qualquer coisa do capítulo 1, do capítulo 2, são 28 capítulos do Evangelho. Se você jogar qualquer capítulo, vai ter alguém explicando alguma coisa, falando alguma coisa, então vai te ajudar no entendimento. Mas lê o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma tranquila, assim, tentando entender o que você está lendo, tentando internalizar e colocar em prática, é um bom passo. E um outro livro que eu acho que é interessante é o Livro dos Espíritos, que é desses livros do Pentateuco. Porque o Céu e Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns já são livros mais doutrinários, já são livros mais técnicos, mais densos, um entendimento mais difícil. Então, eu não recomendo para quem nunca ouviu falar sobre doutrina espírita já tentar pegar para ler, porque não vai sair do lugar. Agora, o Livro dos Espíritos não, porque ele é um livro que não tem uma história a ser contada. É um livro de perguntas e respostas, onde o Allan Kardec
jogou, né, algumas perguntas, fez algumas perguntas, bolou algumas perguntas para o Espírito da Verdade, que é o que a gente chama. São, se eu não me engano, 1019 perguntas nesse livro, onde ele faz uma pergunta e enquanto ele não tinha uma resposta uniforme de vários médiums diferentes, ele não colocava essa pergunta no livro, para de fato não ter nenhum tipo de viés ali e a gente entender que todos os médiuns estavam sendo inspirados pela mesma inteligência na hora de escrever o livro. Então é um livro que vai ter várias perguntas de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, tem no Livro dos Espíritos. É um livro de muito conhecimento, muito interessante mesmo pegar. E não é pega para ler, não. Abre ali uma pergunta aleatória ou quero... É mais para estudar mesmo. É um livro de assim, estudo. Se aprofundar, porque com a pergunta e com a resposta ali, vai te levar a pensamentos e Sim. a reflexões e a estudos, então, saúde. Desculpe. Até, inclusive, tem um Kardecpedia no Google, se você jogar, e aí no Kardecpedia tem todas essas obras do Kardec, inclusive o Livro dos Espíritos, e você tem um sumáriozinho ali que você pode olhar os subtítulos, assim, vamos dizer. Então, ali tem, por exemplo, eu gosto muito da terceira parte que fala das 10 leis morais. E aí tem várias leis, inclusive uma lei que a gente não tem como não falar nesse momento, que a gente vive do planeta Terra, que é a lei de destruição, com tantas guerras, tantas catástrofes naturais, né, enchentes, etc. A gente não tem como falar, nossa, será que Deus não perdeu o controle das coisas? É uma pergunta que naturalmente as pessoas se fazem. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele fala sobre as 10 leis morais, e uma das 10 leis morais é justamente a lei de destruição. Então, se você está, nesse momento, vendo tudo que está acontecendo no mundo, de guerras, de catástrofes, calamidades, etc., e aquilo te choca, olha um pouco sobre a lei de destruição. Vai lá dentro, que eu não sei quantas perguntas, mas são várias perguntas onde o Kardec faz uma pergunta, ele tem uma resposta, e aí ele não se contenta com essa resposta, ele pergunta em cima, então vira como se fosse de fato um debate ali para entender mais a fundo sobre a lei de destruição, que é uma lei que nesse momento com certeza ela vai estar super em alto. Então joga lá no Kardecpedia, coloca nas 10 leis morais, lei de destruição, você vai ver todas as perguntas e vai vendo. E é interessante que a gente precisa muito de ter a mente e o coração aberto para ver essas perguntas, porque a gente vai ler coisas ali que a gente não vai concordar. E não é a sua opinião, é a opinião da doutrina espírita. Então a gente precisa fazer muito bem essa distinção, porque se a gente colocar a nossa opinião, o nosso julgamento, a gente não vai sair muito do lugar. Mas o Livro dos Espíritos é um livro que você consegue ter muita noção de muita coisa, do pré-encarnação, do encarnação, do pós-desencarnação, vamos dizer assim, né, no seu retorno à pátria espiritual. Tem tudo ali, é muito interessante, e você não precisa de grandes conhecimentos doutrinários para ler, porque são perguntas e respostas, basta você realmente ler de coração e mente aberta e tentar entender o que aquilo está te trazendo, né? E também ajudar a tecnologia, tem muito vídeo por aí de pessoas explicando cada uma das perguntas, falando, tem bastante. Eu mesmo fiz uma palestra só sobre lei de destruição. Tem um conteúdo muito grande mesmo para a gente poder absorver. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, acho que são os dois livros de pontapé inicial aí que se cada um fizer um pouquinho já vai ser grande. E aí, olha só, duas perguntas, vamos dizer, parecidas, que eu acho importante já esclarecer nesse vídeo aqui, porque você falou do Evangelho, já falou de Deus, então assim, olha que curioso. O Espiritismo acredita em Deus? E a outra pergunta, o Espiritismo acredita em Jesus? Olha, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Allan Kardec fez, a pergunta 1, não é uma coincidência. O que é Deus? E a resposta é: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o Espiritismo acredita em Deus? Sim. Essa pergunta é interessante porque muita gente pergunta: o Espiritismo é religião, é filosofia? O que é? Como o Espiritismo não tem essas questões dos dogmas, que é algo muito forte em casas religiosas, né? Às vezes as pessoas podem achar que o Espiritismo não é uma religião. Na verdade, o Espiritismo ele acaba sendo uma religião porque fala de Deus, fala de Jesus, e quando você fala de Deus e de Jesus, você não consegue se encaixar em outra coisa, mas ele é muito mais uma filosofia. Inclusive, na capa do Livro dos Espíritos,
Na capa não, né? Contra a capa lá tá escrito que é um livro de filosofia, de fato. Então, por isso que fica um pouco dessa confusão, mas a gente pode falar que o Espiritismo é uma filosofia de vida, é uma doutrina de como você pode fazer para ser uma pessoa melhor, e toca, sim, em religião, porque fala de Deus, fala de Jesus, fala desses ensinamentos, então ela acaba sendo eu brinco que é uma filosofia religiosa, vamos dizer assim. Mas a primeira pergunta é o que é Deus? E aí ele fala, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se está na primeira pergunta, sim, o Espiritismo acredita em Deus. Mas é um pouco diferente. A gente tem uma visão de que Deus não é um homem super poderoso, um senhor de barbas brancas, um cajado na mão, que fica olhando para você, o que você está fazendo, para te punir, para te castigar, e se você for uma pessoa boa, para te abençoar. Não, a gente não coloca Deus nessa figura. Isso acaba sendo um pouco confundido, principalmente com mitologia grega, né, que fala dos deuses do Olimpo, e colocam os deuses do Olimpo como se fossem homens iguais a nós, só que superiores, né? Mas não, na visão da doutrina espírita, Deus é uma inteligência, de fato, é algo que está dentro de cada um de nós. Nós temos a semente da divindade, Emmanuel fala isso em vários livros. Nós temos dentro de cada um de nós a semente da divindade, por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Criador, nós somos criaturas. Então, se todos nós fomos criados por Deus, Deus está dentro de todos nós. Cada um de nós com a sua semente, dentro da consciência, e inclusive isso está no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual que é a pergunta, o número, mas fala, né, onde que estão escritas as leis de Deus, e fala, dentro da nossa consciência. Então a gente já tem Deus e as suas leis, e o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia dentro de cada um de nós. A gente só, é como se a gente fosse uma grande sala com luzes apagadas. Então cada coisa que a gente faz, a gente acende uma luz, a gente acende um pouco mais, vai abrindo esse salão, a gente vai iluminando, a gente vai conseguindo entender. E quando a gente fala de Jesus, também acreditamos em Jesus, só que a gente coloca como se não fosse, e de fato não é a mesma coisa. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Jesus é o governador do nosso planeta Terra, na visão da doutrina espírita. Jesus é o espírito mais iluminado que passou por aqui entre nós. Ele é o espírito que recebeu a missão dos planos superiores de cuidar do nosso planeta, inclusive, vou até ser um pouco técnico aqui, porque é interessante a gente falar disso. Por que Deus é a causa primária de todas as coisas? Porque somente Deus pode criar um fluido que a gente chama de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria mais pura e é o princípio de absolutamente tudo que a gente vê transformado. O final de todas as coisas é o fluido cósmico universal manipulado, transformado. Os nossos corpos, os objetos que a gente toca, que a gente vê, tudo isso, a origem é fluido cósmico universal. E Deus cria, por isso que Ele é a causa primária de todas as coisas. Os demais espíritos, como Jesus, manipulam esse fluido cósmico universal com a sua capacidade de pensamento. Jesus é um espírito de primeira ordem, Jesus é um espírito puro, Jesus é um espírito que já atingiu o mais alto nível de evolução possível para um espírito. Não tem mais como Jesus progredir. Então, ele, com a sua capacidade mental, ele consegue manipular fluido cósmico universal e ele moldou o nosso planeta Terra, ele esculpiu o nosso planeta Terra. Inclusive, isso está no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, onde ele fala sobre essa reunião que existiu para a formação do planeta Terra. E ele chama Jesus de o divino escultor do planeta Terra. Emmanuel chama Jesus de o divino escultor do planeta Terra, trazendo de fato essa ideia de que Jesus esculpiu o planeta Terra, e ele não só esculpiu, mas como o planeta Terra só está da forma que está, porque Jesus mantém o tempo inteiro o seu pensamento dentro do planeta. Se em algum momento Jesus fizesse isso aqui no planeta, o planeta desmoronaria, se destruiria. Então, nós acreditamos tanto em Deus quanto em Jesus, com formas diferentes, são coisas diferentes, mas os dois têm a sua importância. Em uma frase para resumir, Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Mestre. Eu acho que sela super bem para eu também não
não ser tão profundo aqui, já acabei sendo até um pouco mais Não, mas foi ótimo. doutrinário do que deveria. E aí, já vamos passar um pouquinho então sobre mediunidade. Antes de falar sobre o curso dos médiuns, tem algumas perguntinhas aqui mais famosinhas que eu acho legal você responder. O que é mediunidade? Se todo mundo tem mediunidade? E como saber se eu sou médium? É muito parecidas as perguntas. Olha, a mediunidade a gente pode dizer que é como se fosse tato, olfato, paladar, sentido, não sei todos são 7 sentidos, né, se eu não me engano, que a gente tem, não sei agora, sim. Mas a mediunidade ela é mais um deles, tá? A mediunidade é algo inerente a nós, a gente nasce com essa mediunidade, porque quando a gente desencarna a gente volta para o plano espiritual. Quando a gente reencarna a gente só adquire uma veste física, né? Um corpo físico, mas o espírito continua existindo, ele continua ali. Então não é porque você reencarnou que você cortou todos os seus laços espirituais, isso não existe. Então todos nós somos médiums, ponto. Trabalhar a mediunidade é diferente do que ser médium. Você não escolhe hoje, né, no nosso mundo, a gente não tem como escolher ou não ser médium. A gente escolhe trabalhar ou não a nossa mediunidade. Trabalhar a mediunidade só vai trazer benefícios para todo mundo. Vou dar um exemplo bem básico. Com certeza todo mundo tem alguma coisa aqui que tira do sério. Não sei o que é que você está assistindo que tem que te tira do sério. Talvez não seja a mesma coisa que eu, talvez não seja a mesma coisa que ela. Mas alguma coisa tira a gente do sério. E a gente já fez alguma besteira porque a gente saiu do sério e agiu sem pensar. Nesse momento você teve uma forte reação, né? Uma forte ação e reação da sua mediunidade, da falta de controle dela, porque a gente está o tempo inteiro interagindo com o plano espiritual. O plano espiritual não é um outro planeta que a gente vai quando a gente desencarna, é tudo isso aqui, só que é uma outra dimensão, vamos dizer assim. Então, todos nós somos médiums, nós nascemos com essa mediunidade, uns um pouco mais afloradas, outros um pouco menos afloradas. Uns vão trabalhar em curas, em assistências, outros vão trabalhar em incorporação, em psicografia. Tem vários campos que a gente pode trabalhar, mas a mediunidade, na verdade, ela é uma grande bênção para cada um de nós, porque como a gente acaba não se lembrando das coisas das outras existências, a gente não tem essa noção, só que a gente escolhe vir com mediunidade, a gente escolhe o trabalho mediúnico para substituir mais dor e sofrimento. Então a gente já foi muito ruim, tá? A gente já foi muito ruim. Talvez nessa encarnação a gente não seja tão ruim quanto a gente já foi. Mas a gente já foi muito ruim, a gente já matou muito, a gente já roubou muito, a gente já torturou muito, a gente já fez muita maldade. A gente já passou por isso, graças a Deus. Eu acho que nessa encarnação eu não fiz tanta maldade assim, eu consegui ser um pouquinho melhor, mas eu trago muita coisa para reparar de outras encarnações. Então a gente acaba escolhendo assim, eu preciso reparar toda essa maldade aqui, tudo isso aqui de ruim que eu fiz. E se eu, ao invés de sofrer tanto assim, eu sofrer um pouquinho menos e eu trabalhar na ajuda do próximo? Sim. Aí existe essa conversa, né? Existe essa reunião no nosso planejamento reencarnatório. A gente não participa de absolutamente tudo, mas a gente participa de alguma forma desse planejamento reencarnatório. Então, tá bom, beleza, você precisaria ter alguma coisa muito grande, muito grave, acontecer um grandíssimo problema. Tem uma história, ele era um cara, é uma história real, tá? Era um cara que ele era dirigente de uma casa espírita e ele trabalhava naqueles negócio de máquina, onde ele colocava, eu não sei se era linha, se era ferro, alguma coisa, mas ele colocava na máquina, tirava a mão e apertava o pedal para cortar. E aí um belo dia ele colocou a mão, errou o tempo do movimento e ele perdeu os dedos. E ele, muito revoltado, voltou no centro espírita e falou, pô, mas tô aqui no centro, trabalho todos os dias, não sei o que, me dedico e parará, piriri. E aí em um atendimento com o mentor do trabalho,
o mentor falou, você deveria agradecer, porque no seu planejamento reencarnatório era para você perder os 2 braços. E graças ao seu trabalho, ao seu esforço, à sua dedicação, entendeu-se que você poderia atenuar essa perda de braços e perder só os dedos. Então isso acontece também. Então o trabalho mediúnico, a mediunidade que todos nós nascemos, ela é algo inerente a nós, ela é algo que vem a nosso favor para poupar sofrimento. E engana aquele que acha que eu não vou no centro, não sou espírita, não quero nem saber de mediunidade, então a minha mediunidade não vai existir. Não, você vai continuar sentindo todas as coisas que você sente, você vai continuar exatamente no mesmo cenário. A única coisa é que você realmente não vai aprender ao que a gente faz lá na escola de médiuns e no trabalho mediúnico, que é a controlar. Não é todo lugar que é lugar de trabalho mediúnico. Então eu lá no centro eu trabalho com a incorporação, eu trabalho com psicografia. Quando não tem trabalhador e precisa, eu também faço doutrinação. Sim. A minha casa, o meu lar, é um lugar para eu sentar, pegar uma folha de papel e começar a psicografar? É um lugar para quando você começar a parte prática, vamos supor que você desenvolva a doutrinação e eu incorporação. A gente um belo dia aqui senta e eu começo a incorporar e você me doutrinar? Não, não é. A nossa casa não é o lugar de trabalhos mediúnicos. O lugar de trabalhos mediúnicos é dentro do centro. Ponto. Mas a gente vai continuar sentindo todas as coisas que a gente sente e a gente só não vai saber controlar. E o curso de médiums ele vai te mostrar como que você controla essas coisas, como que você lida com essas situações, com esses acontecimentos que vão acontecer com você, você querendo ou não. Uhum. E aí, até pra gente finalizar, não vou estender muito por causa do tempo do vídeo. Um próximo vídeo a gente pode fazer sobre as dúvidas e aí a gente pode abrir até a caixinha de perguntas e aí a gente deixa só focado nisso. E aí depois a gente pode fazer o mesmo esqueminha de vídeo para as outras áreas. Então depois a gente vem com a parte da alimentação, faz um vídeo mais introdutório, depois só dúvidas de alimentação e assim por sequência, tá? Vamos lá. Então, para finalizar, quero fazer o curso de médium, acho que eu estou preparado, já tenho conhecimento, quero desenvolver, né, igual você falou, trabalhar essa mediunidade. Como que funciona? Eu agora ingressei, cada centro é de um jeito? Como que é? Olha, cada centro é realmente de um jeito. O que eu recomendo é a casa que você frequentar, começar a frequentar, pergunta, entende, porque... Sim. É assim, a gente vai fazer a escola de médiums. Não dá para uma pessoa... A gente começou agora. Então, tudo bem uma pessoa que não tem nenhum conhecimento entrar na próxima aula, por exemplo. Ela não vai perder grandes coisas. Mas vamos supor que a gente já está numa parte mais avançada da apostila. A gente já falou das leis morais. A gente já falou um pouco de doutrinação. A gente já falou um pouco de coisas mais densas, mais profundas. Como uma pessoa que não tem noção nenhuma vai entrar? Não dá. Ela se perde. A gente já começou a parte prática. Então já foi toda a parte teórica, a gente já está na parte prática. Como que uma pessoa vai entrar? Não dá. Então, se informe na casa que você está frequentando, se tem a turma, se está aberta, se não está, qual que é a próxima, enfim, pega essas datas, essas informações para você se ambientar. Cada casa é de um jeito, então não tem como eu falar como é que funciona. A gente começou a turma agora, a nossa turma dura mais ou menos 1 ano e 9 meses, 1 ano e meio, depende muito do... É legal, né? Porque antes, quando eu não sabia, eu achava que assim, meses, alguns mesinhos. Não. Então assim, é uma coisa longa. É uma coisa longa porque é muito desafiador. É muito desafiador. A gente começa a escola de médium sem saber como que a gente vai terminar. Por mais que nós que estamos ali no papel de professores, né, a gente já saiba qual que é o roteiro, a gente não sabe, a gente não tá ali, sei lá, tinham quantos? Umas 20 pessoas mais ou menos na turma? Que começou com você? Bastante. Por aí, umas 18, 20 pessoas. Eu não consigo olhar para cada uma delas e falar, acho que esse cara aqui vai trabalhar na incorporação, esse cara vai para psicografia, esse cara aqui vai sair no 3º mês e não vai voltar mais, esse cara aqui na hora que começar a parte prática ele já foi, porque é um fato, começam 20, se formam 3, 4, 5, é difícil você realmente, as pessoas que começam terminarem. Mas faz parte, a gente já sabe que é assim que funciona. E tá tudo bem. Mas a gente não sabe realmente como que vai
vai ser o desfecho daquela turma. Então, é algo que é longo porque é desafiador e precisa ser longo. A gente precisa ir com bastante calma para toda a parte teórica, para depois começar a parte prática, e aí com bastante calma. E eu brinco que depois que você se forma na escola de médiuns, é só o começo. É só o começo, de fato, da sua jornada ali. Você começou realmente a dar os primeiros passos. É no trabalho mediúnico que você realmente vai se manter firme. Então, o primeiro passo é, na tua casa, se informe sobre a escola de médiuns, datas, calendários, etc., como funciona. E, tendo a possibilidade de começar, começa. Começa com mente aberta, começa com coração aberto, começa sem objetivos pré-definidos, porque isso vai bater na sua vaidade, no seu ego. Ah, não, eu estou começando porque eu quero psicografar a carta do meu avô. Não vai acontecer, e quando isso não acontecer, você vai se frustrar. Ah, eu estou começando porque eu quero... Não, você está começando porque você precisa começar. O que você quer, aí é outra coisa. Então, todo mundo que está ali precisa ter essa clareza de que não necessariamente vai sair psicografando, incorporando, desenvolvendo tudo. Não é assim que funciona. Então, existe um controle de expectativas, um controle de egos e de vaidades muito grande. Então, começa, vai com o coração aberto, vai com a mente aberta. Durante as aulas, eu até falei para você, né, as primeiras vezes que eu dei as aulas, eu tinha que estudar, reestudar, buscar alguma coisa fora da apostila, buscar outros conteúdos, buscar outros vídeos, porque eu li aquilo e eu falava, tá errado. Não concordo, tem alguma coisa que não tá batendo, que não faz sentido. Até que eu falei, cara, a gente tá falando de espiritismo e não da visão do Henrique. Então, eu não tenho que passar para os alunos o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Eu tenho que mostrar para eles o que a doutrina tá falando. E se eu não concordo com a doutrina, é muito mais provável que seja um problema meu do que um erro da doutrina. Então eu preciso modificar alguma coisa em mim para entender o que aquilo está querendo me dizer. Então requer muito desse nosso esforço, dessa força de vontade de a gente estar disposto a pensar diferente, a fazer diferente, a mudar os nossos pontos de vista. Mas a escola de médiuns é algo que eu recomendo de olho fechado para todo mundo, porque eu era um antes e eu sou um depois. Mesmo já tendo formado há um tempo, já estando trabalhando na doutrina, a cada trabalho, a cada dia que passa, eu agradeço a oportunidade de ter feito a escola de médiuns de coração e de mente aberta, porque me transformou. Eu acho que tem esse ponto, né? Você já falou isso, o espiritismo ele tem muito a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, e o nosso desenvolvimento pessoal tem muita relação com ajudar o próximo. Sim. Né? A gente precisa ser melhor para nós e para ajudar as outras pessoas. Então, quando a gente fala do curso, a gente tem que ter uma expectativa de, sim, desenvolver essa mediunidade, mas não só para o nosso próprio, vamos dizer, benefício, mas para a gente virar de fato trabalhadores, conseguir fazer um trabalho voluntário dentro da casa, ajudar os próximos dentro da casa, né? Vou falar dentro da casa, que é fora ali. Mas assim, você se desenvolve, né? O Henrique, desde quando ele fez, ele se desenvolveu muito bem também para às vezes escutar um amigo com um problema e conseguir responder esse amigo de uma melhor maneira. Então, a maneira de falar, quais as palavras, né? Ele mudou muito esse lado dele. Então, também fora do centro, as coisas elas vão ser melhores depois desse curso. E alinhar as expectativas, porque o Henrique ele não entrou pela dor, né, no espiritismo, ele já tem isso desde de bebê, já veio de uma família espírita. Eu, pro meu caso, eu entrei pela dor, pelo espiritismo, pela perda do meu pai. Então, assim, hoje eu me sinto pronta para entrar ali Sim. no curso e não ter esse pensamento. Eu quero psicografar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu realmente estou aqui para me desenvolver e ainda por cima, o meu principal ponto é conseguir ajudar o próximo. Então, acho Até porque que é bom alinhar. É só um comentário rápido, assim, mas existe sim uma curiosidade. Não tem como falar que eu, antes de fazer a escola de médiuns, eu não era curioso para saber como que era a incorporação, como que era a psicografia. Todo mundo tem, é normal e não tá errado ter. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar ali na incorporação e você mata essa curiosidade, se você não tem um propósito maior, que é o propósito de ajudar as pessoas, a curiosidade sua já foi, você vai largar o trabalho.
Sim, sim. Então você tem que realmente entrar com esse propósito de ajudar as pessoas, porque aí a curiosidade que você tinha, você vai continuar tendo, mas ela vai passar, ela vai sanar e você vai estar ali com, de fato, aquela entrega com aquele propósito. Então tem muita gente que entra com essa curiosidade, agora eu já sei como é que é. E a mente aberta te faz conhecer, porque às vezes você entra tão focado com a psicografia, aí você não consegue e tá fechado pro resto. Às vezes o resto seria tão legal tanto quanto, né? E a gente conhece, estamos falando da psicografia, que eu acho que é a mais famosa, mais curiosa ali, mas tem outros trabalhos que a gente não conhece, que não são tão famosos e que você pode gostar tanto quanto. Bastante. Né? Eu acho que por isso que tem que ter uma mente mais aberta. Mas ótimo, acho que o papo foi ótimo. Vamos abrir aí para as perguntas. Então, liçãozinha de casa é perguntas, deixa aqui nos comentários. Vamos abrir também no nosso Instagram uma caixinha de perguntas e aí a gente seleciona algumas para responder no próximo vídeo. Pode ser? Pode, maravilha. Maravilha. E para finalizar, não se esqueça que corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer uma qualidade de vida sempre.